Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora mais uma aula nossa da Maratona de Questões da Banca IDECAM. E nessa aula nós vamos comentar e falar sobre divisibilidade, tá certo? Que é um assunto ali que você trabalha, por exemplo, a parte de divisores, múltiplos, números primos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, e que muitas bancas, de maneira geral, gostam de cobrar esse assunto em provas, é muito cobrado, né? Então, nós temos algumas questões que a banca IDECAM já aplicou em suas provas e eu preparei uma listinha aqui para que você conheça um pouquinho de como que a banca gosta de cobrar, qual é o seu perfil dessa matéria em suas provas, tá certo? Então, você teve acesso ao nosso material e vamos começá-lo agora. Eu vou projetar aqui, por exemplo, a nossa primeira questão. E aí, dentro de cada questão, né, eu vou, quando possível, falar um pouquinho da parte teórica que você precisa aplicar, tá certo? Bom, então, vamos começar aqui com a primeira questão. E a primeira questão do nosso material está dizendo o seguinte: na reforma de uma obra, há rolos de fio elétrico com medidas de 160, 140 e 220 metros. Será preciso cortar o fio em pedaços iguais, maiores possíveis. Essa informação ela é fundamental. E não sobrar nada, não pode sobrar nada. O comprimento máximo de cada fio será de... No caso ali, como o problema está falando aqui, né? Que nós vamos cortar os pedaços, o maior pedaço que você conseguir. De forma que não sobre nada, nenhuma lasquinha. Então, essa informação, do jeito que foi pedido pela banca, automaticamente ela já entregou o jogo, né? Ela está falando aqui de máximo divisor comum, correto? Você tem ali 3 rolos de fios, certo? Elétricos, e nós vamos reparti-los em pedaços de mesmo tamanho. Só que a gente tem que pensar no maior tamanho que a gente conseguir, de tal forma que não sobre nada, que se esgote, né, perfeitamente. Então, esse tipo de situação, quando a banca coloca dessa forma, e você vai ver outras questões do mesmo padrão, você vai identificar como sendo máximo divisor comum, correto? A questão agora é, como que você procede para trabalhar uma questão de máximo divisor comum? São 3 etapas que você precisa lembrar. Então, a gente vai recordando as etapas e já colocando em prática. A primeira etapa é que nós temos que fatorar os valores dados. Nós temos que decompor, que é a mesma coisa, né? Cada valor dado no problema. E eu gosto de fazer separadamente quando você calcula o máximo divisor comum, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou começar com o 160. Então, eu vou projetar ele aqui, 160, e você fatora. Então, vamos ver o seguinte. É um número par, então eu posso dividir por 2, correto? E aí você continua. 160 por 2, nós sabemos que é 80. Vai continuando. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Agora você percebe que não tem como você simplificar por 2 mais. Você simplifica por 5, que vai ser 1. Então você entende que 160 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência vezes 5 elevado a 1, correto? Então esse é o valor de 160. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 140. Vamos decompô-lo. Bom, 140 também é um número par, então você começa dividindo por 2.
você vai encontrar 70, por 2 novamente, você tem 35. Agora, não dá para você simplificar por 2, mas você pode simplificar por 5, que vai ser 7, por 7 vai ser 1. Então, você entende que o 140 é 2 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1, certinho? E aí nós temos o 220, que você também fatora ele. 220 também é um número par, então você vai dividir por 2, você vai encontrar aqui 110, por 2, 55. Não tem como mais você dividir por 2, nesse caso por 5, e aí você vai encontrar aqui o 11, e você sabe que o 11 é um número primo, então você pode dividir diretamente por 11. Então, você entende que 220 é 2 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. O primeiro passo, então, para você calcular o máximo divisor comum é você justamente fatorar os valores dados. Bom, o segundo passo é o seguinte: você vai identificar os fatores que são comuns. Então, veja, o 2, né, ele pertence aqui à decomposição do 160, também ao 140, também ao 220, tá certo? Então, o que acontece? O 2, ele é um fator comum. Só que o conceito fala assim, que você vai identificar os fatores comuns, só que de menor expoente. Você vai considerar aquele que possui o menor expoente. Então, veja, o 2 ele é um fator comum. Aqui ele tem expoente 5, aqui expoente 2 e aqui expoente 2. Então, você vai considerar o de menor expoente. Logo, eu vou considerar o 2 ao quadrado, que nós sabemos que é 4, certo? Nós temos também que o 5, ele é um fator comum. Veja, ele está aqui no 160, no 140 e no 220. Então, ele é um fator comum. Agora, os seus expoentes são, aqui é 1, 1 e 1. Então, são todos iguais. Mas sempre se lembre, né? Você sempre vai identificar os fatores comuns de menor expoente. Então, eu vou considerar aqui 5 elevado a 1, que é o mesmo que 5. Já quando você olha aqueles outros valores, veja, nós temos aqui o 7, né? Ele não é um fator comum, porque ele não se encontra, né, na decomposição do 160, nem da do 220. Então, ele não é comum, assim como o 11 também não é um fator comum. Então, você ignora, tá certo? E qual que vai ser a terceira etapa? A terceira e última etapa é você justamente multiplicar os fatores identificados. Então, no caso aqui, você vai fazer 4 vezes 5, que é igual a 20, certo? No caso, 20 metros. Bom, aí eu quero te falar o seguinte, preste atenção. Nem sempre o máximo divisor comum que você encontra é a resposta final do problema. Nós vamos fazer exercício e eu vou te provar isso. Então, eu já quero te chamar a atenção. Para essa questão, sim. Então, eu quero que você perceba e interprete comigo a pergunta do problema. Olha só o que o problema disse. O comprimento máximo de cada fio. Então, quando você tirou o máximo divisor comum entre os 160, 140 e 220, e nós encontramos aqui 20 metros, que é o máximo divisor comum, né? Automaticamente nós interpretamos que o comprimento máximo de cada fio será de 20 metros. Então, essa questão aqui, de forma específica,
O máximo divisor comum foi a sua resposta, tá certo? E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Então, sempre tome esse cuidado com a pergunta do problema, com a interpretação. E aí nós vimos aqui também, recordamos, já nessa primeira questão, a metodologia para você calcular o máximo divisor comum, tá certo? Muito bem. Então, vai fazendo as suas anotações e vamos prosseguindo. Eu vou projetar agora a nossa segunda questão. E aí eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Preste atenção, para que você nunca mais confunda e nunca mais esqueça. Veja, alguns eventos astronômicos ocorrem regularmente ao longo do tempo, aparecendo nos céus da Terra em intervalos específicos. Suponha que, olha só, 3 cometas diferentes, denominados X, Y e Z, sejam visíveis a olho nu na Terra a cada 20 anos, 35 anos e 42 anos, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Né? O cometa X, a cada 20 anos ele aparece, o cometa Y a cada 35, o cometa Z a cada 42 anos. Continuando. Se os 3 cometas foram visíveis simultaneamente em 2024, o próximo ano em que tal evento acontecerá novamente será, e aí você tem as alternativas. Então vamos lá. O que acontece? Em 2024, 3 cometas foram vistos simultaneamente, né, a olho nu, foram visíveis, tá certo? Bom, e o problema pergunta daqui a quanto tempo, né? Ou ele pergunta até diferente, em que ano que isso vai acontecer novamente? Que ano? Aconteceu em 2024. Aí você tem letra A, 2044, letra B, 2066, letra C, 2164, letra D, 2444. Em que ano que isso vai acontecer novamente? Esse é o primeiro detalhe, que é a interpretação do problema. Agora, é o seguinte, que eu quero que você visualize? O problema disse assim, que de 20 em 20 anos o cometa X ele é visível. De 35 em 35 anos o cometa Y ele é visível. De 42 em 42 anos o cometa Z ele é visível. Eu quero que você guarde o seguinte: toda vez que o problema tiver uma informação nesse formato, de tanto em tanto, na hora você deduz, é um problema de mínimo múltiplo comum. Vou repetir. Toda vez que o problema tiver esse formato, de tanto em tanto, por exemplo, o cometa X ele é visível a cada 20 anos. Então você concorda que é o mesmo que se a banca colocasse, né, de 20 em 20 anos. É a mesma coisa. Igual, olha, o cometa Y a cada 35 anos. É a mesma coisa se a banca colocasse de 35 em 35 anos, percebe? Então, são detalhes que nos chamam a atenção. Então, toda vez que você se deparar dentro dessa matéria com uma questão em que as informações são dadas nesse formato de tanto em tanto, automaticamente você vai ter mínimo múltiplo comum, tá certo? Pois bem, dito isso, vamos lá. Nós temos então que calcular o mínimo múltiplo comum entre o 20, o 35 e o 42.
E no caso do mínimo, você vai fazer normal, do jeito que você sabe, sem usar as 3 etapas. Então, veja. Primeiro você fatora e depois você vai fazer o produto, tá, dos fatores que você encontrou. Então é o seguinte, vou dividir por 2, 20 por 2 é 10, 35 não divide, você desce, 42 por 2 é 21. Por 2 novamente, 10 por 2 é 5, 35 você repete, 21 você repete. Agora por 3, 5 você desce, 35 você desce, 21 por 3 é 7, por 5 fica 1, 7, 7, por 7 fica 1. E aí agora você faz o produto. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5 vezes 7, 35. Então você vai encontrar 420 anos. Então, peraí. 2024, né? Eles apareceram simultaneamente. Correto? Simultaneamente. E aí o problema fala que o tempo mínimo para que isso aconteça, novamente, é daqui 420 anos. Para que coincida você visualizar os 3 cometas simultaneamente. Então, é daqui 420 anos. O que eu tenho que fazer? Você vai pegar no ano que estamos ali, 2024, que o problema fala, e vai somar 420. Somando, você vai ter o seguinte: 4 mais 0 é 4, 2 mais 2 é 4, 0 mais 4 é 4, e aqui é 2. Ou seja, no ano de 2444, esse feito vai acontecer novamente, né? Não estaremos aqui para realmente comprovar isso, correto? Então, pelas alternativas, letra D. Então, acho que ficou claro como que você vai identificar uma questão envolvendo mínimo múltiplo comum. Qualquer dúvida depois, entre em contato lá no seu grupo que eu vou te explicar melhor, tá certo? Perfeito. Trabalhamos então as 2 primeiras questões do nosso material, da nossa aula. Já vamos projetar aqui a terceira. Bom, a terceira, ela não é sobre você calcular mínimo ou máximo, mas é um tema que você encontra dentro do estudo de divisibilidade, que é o seguinte, que você tem as etapas que você aplica para poder calcular a quantidade de divisores de um número natural. Quantos divisores que ele possui? Então, existe uma metodologia que nós vamos utilizar, até porque quando o valor for pequenininho, beleza, talvez ali manualmente você consiga identificá-los. E quando o valor for grande, for um pouco maior, e aí fica inviável, tá certo? Então você precisa da metodologia, inclusive para essa questão aqui. Então vamos lá, o problema fala assim, considerando que o número natural n, que aí você tem aqui, ó, 2 elevado à quinta vezes 3 elevado a y, apresenta 30 divisores positivos. O valor de y é... Bom, eu vou fazer o seguinte para que fique mais fácil. Eu vou pegar um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui o número 360. E nós vamos encontrar a quantidade de divisores naturais que o 360 possui, que é a mesma coisa que a quantidade de divisores positivos, correto? São 3 passos que você aplica. Primeiro passo, você fatora. Primeiro passo, você vai decompor esse valor. Então, vamos colocar em prática. 360 divide por 2, 180. Divide por 2, 90. Divide por 2, 45.
correto? Não dá mais para você dividir por 2, agora você divide por 3, fica 15, por 3, 5, por 5, 1. Então tá aí. O que acontece? Coloque o número na forma fatorada. O 2 apareceu 3 vezes. 2 à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Para você, então, calcular a quantidade de divisores de um determinado valor, o primeiro passo foi dado, você vai fatorar. O segundo passo, você vai somar o 1 ao expoente de cada fator. Repito, o segundo passo, você vai adicionar o 1 ao expoente de cada fator encontrado. Então, veja, eu vou colocar assim, ó. 2 elevado, o expoente já é 3, você soma 1. Vezes 3 elevado, o expoente é 2, você soma 1. Vezes 5 elevado, o expoente é 1, você soma 1. E aí, o que acontece? Olha, 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 3, vezes 5 elevado ao quadrado. Então, nós temos ali novos expoentes. E qual é a terceira etapa? A terceira etapa é você multiplicar esses novos expoentes. Então, nós vamos pegar o 4, o 3 e o 2. E aí você faz 4 vezes 3 vezes 2. Você acaba encontrando 24 divisores naturais, ou 24 divisores positivos. O que acontece? Essas são as 3 etapas que você aplica. Então, primeiro você fatora, depois você adiciona 1 ao expoente de cada fator, e o terceiro você vai multiplicar esses novos expoentes para que você tenha essa quantidade de divisores. Voltando ao problema, a primeira etapa ela já foi feita. O problema ele fornece um determinado valor que foi chamado de n, já na sua forma fatorada. Então você tem ali 2 à quinta vezes 3 elevado a y. Então a primeira etapa foi concluída. Qual é a segunda etapa? Nós vamos somar o 1 ao expoente de cada fator. Então, você vai fazer 2 elevado a 5 mais 1 vezes 3 elevado a y mais 1. Eu já somei, certo? E aí, então, você tem 2 à sexta vezes 3 elevado a y mais 1. Então, o problema forneceu a primeira etapa pronta, nós aplicamos a segunda etapa e agora nós vamos aplicar a terceira. Qual é a terceira e última etapa? Nós vamos multiplicar os novos expoentes. Então, você tem que fazer 6 que multiplica y mais 1. E esse produto nos leva à quantidade de divisores que também nós já temos. O problema fala que é 30. Então, eu igualei a 30, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar agora esse 6 e eu vou passar dividindo. Se você quiser fazer uma distributiva e depois finalizar também, não tem problema, é outro caminho. Então, aqui você tem, ó, y mais 1 igual a 30 sobre 6. Logo, y mais 1 vai ser igual a 5. Agora, caímos nessa equaçãozinha básica. Y é igual a 5 menos 1. Y é igual a 4. Tá vendo? Y é igual a 4. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra A. É claro que dentro dessa matéria, o que a banca mais gosta de cobrar
É o mínimo e é o máximo. A sua maioria são questões sobre esses dois tópicos. Mas ela tem questões, como você viu aí, com os outros tópicos. Então é importante você dar também uma pequena atenção a eles. Tá certo? Pois bem, trabalhamos então a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Vamos lá. Olha só. Um grupo está se organizando para realizar uma ação solidária na Páscoa, planejando distribuir caixas de bombons para crianças que residem em bairros carentes da cidade. A tarefa consiste em distribuir totalmente 1.500 bombons de chocolates meio amargos e 1.920 bombons de chocolates brancos, os quais serão colocados em caixas. Considerando que todas as caixas devem ter a mesma quantidade de bombons, conter, olha só o detalhe, o maior número possível de bombons e ser formados por um único tipo de chocolate, é correto afirmar que o número máximo de caixas obtidas pelo grupo será de... Então, veja bem, com aquela informação ali, conter o maior número possível de bombons, a banca entrega o jogo, que se trata de máximo divisor comum. E aí é um detalhe, nós vamos tirar ali o máximo entre bombons. O que nós vamos encontrar? A quantidade de bombons em cada caixa. Nós vamos encontrar a quantidade de bombons em cada caixa. No final, eu vou te chamar a atenção para isso que eu estou colocando, que é o grande peguinha nesse tipo de questão. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar o máximo divisor comum. Vamos às etapas. A primeira etapa, fatoração. Então, a gente vai fatorar cada valor envolvido. Primeiro, 1.500. Vamos colocar aqui 1.500. Então, a gente fatora. Vou dividir por 2. 1.500 por 2, 750. Por 2, vai ser 375. Não tem como mais você dividir por 2, você vai dividir por 3. 375 por 3, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Correto? Então, 1.500 na forma fatorada ficou 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 ao cubo. Perfeito. Aí agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o 1.900. E aí vai ser 1.920. Espera aí. Deixa eu corrigir aqui. 1.920. Vamos lá. Você pode dividir por 2, vai ser 960. Por 2 novamente, 480. Por 2, 240. Por 2, 120. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Certo? Beleza. Agora, não tem como mais você dividir por 2, você vai dividir por 3. Então, fica 5. Agora, por 5, fica 1. 1.920, então, o 2 apareceu 7 vezes. 2 à sétima, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Primeiro passo foi aplicado. O segundo passo é você identificar os fatores comuns.
No caso, você vai ter o seguinte, olha só, o 2, ele é um fator comum, como você está percebendo. O 3, ele é um fator comum. E o 5, ele é um fator comum. Então, todos são fatores comuns. Só que, além de ser um fator comum, você precisa identificar o fator comum de menor expoente. Então, você tem 2 ao quadrado, 2 à sétima. Por exemplo, expoente 2, expoente 7. Então, nós vamos ficar com 2 ao quadrado, que é 4. O 3, expoente 1, expoente 1. Então, nós vamos ficar com ele mesmo. 3 elevado a 1 é 3. E o 5, expoente 3, expoente 1. O menor é o que tem expoente 1. Então, você coloca 5 elevado a 1, que é 5. Correto? Bom, segunda etapa feita, aplicada. E agora nós vamos para a terceira e última etapa, que é você justamente multiplicar os fatores identificados. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 5. Quando você faz isso, você vai achar 60. O que nós encontramos? Você precisa entender. Nós encontramos que em cada caixa terão 60 bombons. Em cada caixa terão 60 bombons. E qual é a pergunta do problema? É correto afirmar que o número máximo de caixas, nós não descobrimos ainda o número de caixas, mas aí você observa que uma das alternativas é o 60, porque o aluno acha que é só encontrar, em todos os casos, o máximo divisor comum, que já vai ser a resposta final. Não é assim que funciona. Então, qual vai ser agora o último passo nessa questão? Você tem que dividir. O problema fala também que nas caixas terão só um tipo de bombom. Por exemplo, ou vai ter o chocolate meio amargo ou vai ter o chocolate branco. Então, por exemplo, temos 1.500 bombons. Dividido por 60, nós vamos ter um valor final 25. Ou seja, para colocar 60 bombons em cada caixa, no total de 1.500 bombons, nós vamos precisar de 25 caixas. A mesma coisa, 1.920 dividido por 60, você vai achar 32 caixas. Então, para colocar 60 bombons em cada caixa, de um total de 1.920 bombons, nós vamos precisar de 32 caixas. Então, ao todo, quantas caixas que serão? 25 mais 32. Nós vamos ter um total de 57 caixas. Essa sim é a resposta do problema. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra B. Tá certo? Então, qual é o cuidado? Pegou a prova, viu que tem uma questão dessa, identificou que é máximo divisor comum, você vai voltar na pergunta. Antes de pegar o valor que você encontrou ali no máximo divisor comum e já marcar a alternativa. Volta na pergunta e interprete se a resposta final vai ser o próprio máximo divisor comum ou você vai ter que efetuar essa divisão como eu fiz aqui. Tá certo? Perfeito. Agora, então, vamos para a próxima questão, que é uma questão que não envolve o mínimo e o máximo. Então, eu coloquei ela para a gente só recordar um detalhe. Qual dos números a seguir é divisível por 3, 4, 6 e 8? Bom, aqui você tem os critérios de divisibilidade, certo? Só que são muitos.
Para você não ter que decorar, ter que guardar tudo isso, existe um caminho que é único para todos os critérios. É você dividir. Se a divisão for exata, beleza, é divisível. Então veja, se você pegar, vou começar com a letra A, 4.032, e você dividir por 3, se você efetuar essa divisão, você vai encontrar 1.344. Então, você vai encontrar uma divisão exata. Então, o 3, ok. Você pega 4.032 e divide por 4. Fazendo essa divisão, você vai achar 1.008. Então, veja, uma divisão exata. Então, ok. Você tem 4.032 e você divide por 6. Quando você faz essa divisão, você vai achar 672. Então, é uma divisão exata. Então, tá certo. E, por último, se você pegar 4.032 e dividir por 8, você vai achar 504. Então, é uma divisão exata. Então, certo. Ou seja, na letra A já vai ser a nossa resposta. 4.032, ele é divisível por 3, 4, 6 e 8. Correto? Então, se por um acaso alguma divisão não fosse exata, aí você já ia parar o problema e já ia pegar a próxima alternativa. Certinho? Então, tem muitas situações que você resolve o problema trabalhando com as alternativas. Pense e sempre se lembre disso que eu já falei também em outras aulas, tá certo? E vamos pegar aqui a nossa última questão para a gente analisar. A questão vai falar assim: uma loja dispõe de 80 canetas, 120 lápis e 100 borrachas. Sabe-se que o proprietário deseja montar o maior número de kits, contendo cada um dos 3 itens citados. Então, o maior número de kits. Então, essa fala já deixou claro que é máximo divisor comum. Bom, quantos objetos serão colocados em cada kit? Então, nós vamos encontrar o total de kits e nós vamos ter que dar um passo a mais. Então, primeiro vamos calcular. Vamos calcular o máximo divisor comum. Qual que é o primeiro passo? A gente fatora. Então, eu vou pegar aqui, 80 canetas. Então, a gente fatora. Divide por 2, fica 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então, o 2 apareceu 4 vezes. 2 à quarta vezes 5 elevado a 1. Agora você pega o 120. Divide por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Não tem como mais dividir por 2. Divide por 3, 5. Por 5, 1. Então, 120 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E agora você pega o 100. Fatora. Divide por 2, você vai ter 50. Por 2, 25. Não tem como mais dividir por 2. Divide por 5, fica 5. Por 5, fica 1. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá certo? Bom, primeiro passo foi aplicado. Qual é o segundo passo?
nós vamos identificar os fatores comuns. Por exemplo, o 2, ele é um fator comum, correto? Vamos pegar o de menor expoente, como você já sabe. O expoente aqui é 4, o expoente aqui é 3, o expoente aqui é 2. Então, nós vamos ficar com o que tem expoente 2. 2 ao quadrado, 4. Agora, o 5, ele é também um fator comum. Aqui você tem expoente 1, expoente 1, expoente 2. Então, a gente fica com o que tem expoente 1. 5 elevado a 1 é 5. E não temos mais fatores comuns. O 3 que nós temos aqui de diferente, ele não é um fator comum. Ele pertence apenas ao 120. E a terceira e última etapa é você multiplicar os fatores identificados. Então, você faz 4 vezes 5, que é 20. Então, nós vamos montar aqui o problema fala, né? O maior número de kits. O maior número de kits serão 20. E que não vai sobrar nenhum objeto. Aí o problema pergunta: quantos objetos serão colocados em cada kit? Mas se você observar, você tem o item 20. E com certeza, muita gente calculou o máximo divisor comum e marcou a letra E. Então, é o cuidado que você precisa ter. Então, agora você divide. Veja, eu vou pegar aqui, ó, o 80 e você divide por 20. Você vai encontrar 4. Então, em cada kit, você vai ter 4 canetas. Você vai pegar 120 e dividir por 20. Você vai achar 6. Ou seja, em cada kit vai ter 6 lápis. E aí você faz 100 dividido por 20, que é 5. Em cada kit, você vai ter 5 borrachas. Então, quantos objetos terão em cada kit? Você vai somar 4 mais 6 mais 5, totalizando 15 objetos em cada kit. Logo, na verdade, a alternativa correta é a letra B. Tá certo? Então, veja, tá aí, né? Trabalhamos algumas questões específicas referentes ao assunto de aritmética, né? Conhecido também como sendo divisibilidade. E a banca, ela foca mais nessa parte de máximo divisor e mínimo múltiplo comum. Belezinha? Bom, então, vamos avançando. Qualquer dúvida que você tiver, mande lá no seu grupo, que eu entre em contato com você. Qualquer coisa, pegue o material, tente trabalhar sozinho, volta na aula, pausa, vai fazendo as anotações. É assim que você vai se fortalecendo dentro da matemática, beleza? Então eu vou finalizar a nossa aula aqui e até a próxima.